Bom dia a todos. No glorioso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus pela vida, pela misericórdia do Senhor sobre nós, que nos permite estarmos vivos, com saúde e com disposição para lutarmos pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus abençoe a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em todos os lugares. Sejam todos fortificados, porque Deus é a nossa fortaleza. Nós encontramos nos dias que estamos vivendo repetições do que aconteceu nos tempos passados, da fé de alguns e a incredulidade de muitos. Fora da realidade da salvação caminha a humanidade. E está todos, diz que firmados no cristianismo. O cristianismo, ele recebeu os apóstolos, os seguidores de Cristo, receberam o nome de cristãos. Está marcado em Atos dos Apóstolos, né? Depois da perseguição na Antioquia, que eles receberam o nome de cristãos. E isso tem chegado até nós. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, né? E eles receberam o nome de cristão. Eu creio que seja o capítulo 8. Mas está em Atos dos Apóstolos. Talvez eu esteja enganado em relação ao capítulo. Em Antioquia, eles receberam o nome de cristão. Então se tornou uma religião falada de, é capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, né? Eles receberam o nome de cristãos. 26. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Mas isso no primeiro século, visto que nós já estamos no século 21, então já se passaram 20 séculos e de lá para cá, muitas atrocidades, muitas mentiras, muitas profecias falsas, enganosas, muitos anticristos se têm levantado, falsos profetas, enganadores, tudo dentro deste cristianismo. Da mesma forma, quando Jesus veio na terra, existia nos judeus a lei deixada através de Moisés. Mas a lei encerrou o seu ciclo. E, na verdade, aquele povo estava todos perdidos, enganados, mesmo dizendo que eram seguidores de Moisés, da lei. Mas Jesus não os encontrou fiéis à lei. Jesus os encontrou, na maior parte deles, como hipócritas, devocionais ou devotos às suas tradições e não aos mandamentos de Deus. Olha, devotos às tradições de homens. Eu pergunto, não está acontecendo a mesma coisa hoje? Então estão fora da realidade da salvação como eles estavam nos dias de Jesus. O cristianismo está fora. Por tempos nós também ficamos assim. Agora,
Jesus fez ou não fez tudo o que tinha que fazer para nos salvar? Pensa um pouquinho. E por que então as pessoas criam histórias de profeta de século XX, de Elias, anjo de Apocalipse 10:7, tudo atribuído a um homem só? Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos que antes de Jesus chegaram seus falsos profetas também. Então, no início ali, em Atos dos Apóstolos, o Sinédrio, aquelas pessoas religiosas, estavam sem saber o que fazer com a manifestação de Deus nos seus apóstolos. Então eles queriam matá-los, eles queriam destruí-los. Mas veja em Atos 5:34. Mas levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei. Olha só, Gamaliel, o professor de Saulo, de Paulo, o mestre de Paulo. Ele levantou-se no sinédrio, ele era venerado por todo o povo e mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Então lhes disse: israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Ele tinha um raciocínio melhor, um entendimento melhor das coisas do que aqueles demais. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a esse se ajuntou cerca de 400 homens, e ele foi morto, e todos que lhe deram ouvidos dispersos e reduzidos a nada. Bom, então, já tem algum agrupador ali se dizendo ser alguma coisa. A Bíblia não fala que ele se dizia ser o Messias, ou um profeta, ou um enviado de Deus, mas não deu. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então veja que essa coisa de precursor, ou pessoas que se acham dono da verdade, ela não é nova, não é privilégio do século XX ou XIX, é antes do primeiro século. Meus irmãos, então agora as pessoas se levantam porque tem que fazer isso, tem coisas que não foi revelada, tem coisas que é isso, tinha que vir um revelador. Mas Jesus já fez tudo o que tinha que fazer ou não? Mas se ele não fez tudo, teria que vir um outro para fazer, né? Porque se Jesus não fez tudo o que tinha que ser feito. Mas Jesus cumpriu todas as coisas. E aquele Jesus estava ali diante daqueles homens também. Agora o que eu quero saber é de mim, se eu estou fazendo o que é o meu dever. Porque Jesus já pagou o preço da cura, da libertação, do novo nascimento. Portanto, já pagou o preço exigido pela redenção das nossas almas. E ele prometeu o Espírito Santo, e em Pentecostes, aquele Espírito Santo desceu, visivelmente como em línguas de fogo. Mas mesmo Jesus tendo feito o que fez, aquelas pessoas não podiam ver que toda a Escritura estava se cumprindo ali em Jesus Cristo.
E ele disse agora em João capítulo 5, verso 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. Jesus foi diretamente, ele não rodeou o toco, como diz, né, o pano quente, para ver se eles não assustavam, não se escandalizavam. Não, Jesus veio para cumprir a sua missão e pronto, ele não teria que fazer aquilo que eles quisessem que ele fizesse. Ele fazia o que o Pai lhe determinava. E ele prosseguiu: examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. E são justamente essas Escrituras que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A vida é Cristo. Então o que é que nós devemos fazer? Crer no fulano, crer no Beltrano e assim sucessivamente. Cada era, ou cada tempo, cada século, melhor dizendo, porque se fala era é a mesma coisa de século, século tal. É um tempo determinado. Na era dos dinossauros, na era daquilo, não tinha tempo marcado ali. A era dos dinossauros, quantos séculos se passaram, quantos milênios. Mas Jesus disse para examinar as Escrituras, porque tudo que eu tinha que fazer, já estou fazendo. Agora examinai elas para vocês verem se é correto ou não. Mas ele diz: contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Ficou parado no doutor fulano, no doutor ciclano, como nós acabamos de ler, nos ensinos de Gamaliel, nos ensinos do sacerdote tal, de tal e tal, no farisaísmo daquele dia. Religiões cheias de doutrinas derivadas, sim, da lei. A lei interpretada a seu bel prazer, para massacrar os mais fracos. Nós vemos isso nas Escrituras. Aqueles que se diziam santos, condenando aos que eles achavam que eram pecadores. Mas eles não criam nas Escrituras que eles tinham naqueles dias. Cria ou não cria? A Bíblia diz que não criam nas Escrituras. Jesus falou isso. Ele diz no verso 45 do capítulo 5 de João: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. De forma alguma. Existem as Escrituras e elas vão testificar contra vós. Não serei eu. A minha parte que eu deveria fazer, eu estou fazendo ela completa. E as Escrituras estão aí, elas é que vão vos acusar diante do Pai, não eu. Porque aí Jesus diz: quem vos acusa é Moisés. É Moisés em quem esperais. Então vocês dizem que creem nas Escrituras, lá no Pentateuco, creem no Alcorão. Alcorão é dos muçulmanos, né? Mas a Bíblia que eles tinham naqueles dias: não penseis que eu vos acusarei. Portanto, quem prega a verdade não vai acusar ninguém. É a verdade que se prega, é que vai soar nos ouvidos dos que não recebem. Portanto, é por isso, meus irmãos, é que a Bíblia deve estar na testeira de qualquer assunto. Não o que eu acho, o que eu penso. Porque o que eu acho é uma coisa, o que eu penso é uma coisa, mas o que é de fato é o que a Bíblia diz. Não o que o profeta tal disse, o revelador tal disse, o profeta de tal era, o mensageiro de tal era.
Por quê? O que eles trazem? Confusão. Que diferença faz para a sua salvação semente de serpente? Que diferença faz para a sua salvação? Se o cavaleiro de primeiro é esse, é aquele, nada, só confusão. E um vai plagiando o outro. Mas veja isto, porque se cresceis, Jesus vai citar em Moisés, porque tudo deles era Moisés, mas se vocês crescem em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Tudo que Moisés fez, escreveu, os profetas falaram, estavam tudo apontando para Jesus, mas eles não puderam vir. Agora, se vós não credes nos seus escritos, também não crereis, como crereis nas minhas palavras. Diziam crer, mas não criam. Jesus fez tudo o que tinha que fazer e não deixou nada para trás, nem uma ponta solta. Agora hoje, se todos crescem realmente na Bíblia, se todos realmente crescem na Bíblia como ela é, se salvaria. Mas quando não creem, o que é que vai acusá-los? Justamente a Bíblia, que eles dizem que creem e não creem. A própria Bíblia é quem traz a condenação quando tiverem que ser julgados. Porque está escrito. Dê valor às Escrituras. A Bíblia própria responde o que se deve fazer para ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para que possam ser salvos. Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.